Olá, pessoal. Bem-vindos ao Boas Opções. Este é o nosso vídeo semanal. Portanto, vamos falar sobre o que aconteceu essa semana e ver o mercado sob a perspectiva de um prazo bem mais longo, tá? Aqui na tela estão os nossos livros. Depois vocês não digam que a gente não avisou como operar vendido. Ah, tá subindo. Exato, é hora de aprender a operar vendido. Red, ó, quem estava aí em Americanas, quem acha que aquilo não vai acontecer de novo, que nunca mais vai acontecer com ação nenhuma, que foi um azar, eu sugiro ler. Controle de risco. Esses dois livros juntos fariam com que as pessoas não perdessem muito, mas muito dinheiro, tá? Eu perdi muito dinheiro no mercado porque eu não sabia essas coisas, tá? No meu início lá atrás, tá? E agora, felizmente, sabendo disso, eu já não estou mais exposto aos riscos. Então tá aqui para quem tiver interesse em evoluir na sua vida de trader, disponível no clubedeautores.com.br. Vamos lá. O Ibovespa, esse aqui é o diário, né? Ontem, eu sempre faço uma pequena análise do diário, porque segunda-feira de manhã a gente vai conversar só direto nas perguntas de vocês. Então, não vai ter o diário de sexta-feira, ele ficaria sempre sexta-feira sem ser analisado. Então, o que está acontecendo no Ibovespa foi exatamente o que a gente anteviu, né? Um movimento como esse aqui. Tá? O ativo vem subindo já há algum tempo, chega numa região de uma certa resistência, está aqui, ó, e aí é natural que faça uma pequena correção. A ideia é que isso corrija até essas médias, tá? Teste esse nível e volte a subir depois para atingir os 114 mil. Por enquanto, está de acordo com o script, tá vendo? Quando chegar nessa região aqui em cima, chegou perto, mas quando chegar nessa região aqui em cima, aí a resistência vai ser bem mais importante por conta de ser o topo de uma antiga congestão, um número conhecido e tal, a memória de preço começa a atuar. Pode já ter atuado aqui? Pode, isso aqui pode ser já o movimento final. Mas eu ainda diria que isso aqui tem mais cara de ser uma correção como essa, para fazer esse pequeno movimento, esse movimento aqui, final para lá. Mas vamos para o semanal, que é o que nos interessa. No semanal, olha que movimento bacana tinha ficado na semana passada, na semana retrasada, né? Tinha ficado bacana. E se rompesse aqui, dava jogo. Ah, eu compraria nesse ponto? É difícil. Olhando pelo semanal, falando, vou operar o semanal. Tá? Como é que ele tá? O semanal do Ibovespa vinha caindo, tá vendo? Depois começou a subir, voltou e ficou embolado. Tá aqui no meio, tá? Tem topos ascendentes, mas tem fundos descendentes. Isso aqui está confuso. Não está aquele padrão claro como isso, ó, que vem fazendo, por exemplo, topos e fundos descendentes. E aí você fala, aqui é tipicamente uma tendência de baixa, tá? Aí você vê isso aqui, ó, tipicamente uma tendência de alta, vai fazendo topos e fundos ascendentes. Fica muito claro. Às vezes dá uma embolada, mas de uma forma geral fica claro. Tá vendo aqui, ó? Novamente, topos e fundos descendentes. Muito claro. Aqui já embolou, então fica bem mais difícil. Você fala assim, o que eu vou fazer para as próximas semanas? Fica um pouco mais confuso. Um pouco mais confuso, embora esse candle tenha sido muito, muito bacana. Tá? Quando deu essa compra, muita gente, com certeza muita gente entrou comprando, mas eu teria dificuldade, se eu estivesse operando pelo semanal, em comprar na cara dessas médias todas, porque elas são resistência. E aí tanto que foram resistência aqui, ó. Chegou nelas e voltou a cair. Então o preço chegou e já está aqui em cima e voltou a cair. Então é sempre um pouco mais tenso operar no meio perto de médias, tá? Comprar perto de resistência é sempre mais difícil. Nem sempre a gente pode escolher, mas o que eu falaria para vocês no semanal? Que não está claro, que eu não faria nenhum tipo de operação, eu não iniciaria qualquer tipo de operação agora, porque isso aqui não está claro. Ah, você pode ver isso aqui como um pivô de alta? Bom, primeiro não acionou pivô de alta. Para acionar pivô teria que fechar acima desse candle. Segundo, isso aqui não está muito claro como um pivô, né, galera? Vai lá, ó, isso aqui fez aqui um candle muito esquisito aqui no meio, do ponto de vista de um pivô, isso aqui seria muito esquisito, porque teria que fechar aqui, depois subir, tal. Então não é um pivô claro, mas de alguma forma algumas pessoas podem olhar isso aqui e falar, isso aqui é um pivô. A formação, né? De um pivô, porque não fechou, como eu disse, não fechou acima da máxima. Tem que fechar acima da máxima. Não vale violar como foi isso, tem que fechar. Então, algumas pessoas vão ver isso aqui como um pivô de alta. Não é o meu caso. Tá bem? Então, isso aqui está confuso. Eu não indicaria fazer absolutamente nada nesse momento pelo semanal. Tá bem? Pelo diário, a gente até analisou.
dólar futuro. O dólar, por outro lado, fez uma movimentação muito intensa, direto no diário, tá? Ó, direto de lado a lado. Isso tende a falhar. A gente já falou muitas e muitas vezes, quando faz um movimento direto assim, ó, pá, ele tende a falhar. Tender não é obrigação, tá? Veio, isso é um inside bar, foi o candle de sexta-feira, é um inside bar desse candle e a movimentação veio direto, chegou na região de suporte, está aqui embaixo, chegou a perder a mínima do contrato anterior e no caso de perder o candle número 9 é continuidade do movimento para buscar os R$ 5. Mas até lá, isso aqui pode ser zona de. Pode ser não. Entra a pressão compradora, veja que a pressão compradora apareceu, não conseguiu reverter o movimento, mas apareceu. Ele perdeu o suporte e voltou para testar. Tá? E voltou para testar. Isso é importante, porque muita gente, isso sendo um inside bar e esse movimento sendo intenso, muita gente vai vender na perda do inside bar. Tá? O cara pode vender na perda do candle 10 por conta do inside bar, quem usa esse método, ou simplesmente esperar a perda do candle número 9, que é a continuação do movimento. Duas formas. Mas a entrada de força compradora em região de suporte faz com que haja tentativa de retornar para a congestão onde ele vem se mantendo há muitos meses. No semanal, que é o que nos interessa mais, observa que continua fazendo um padrão muito difícil de operar. Muito, muito difícil. Tá? Chegou a ter um alargamento, aí esse alargamento, vamos dizer assim, acabou se revelando mais uma congestão do que um alargamento propriamente dito. Candles complexos e agora um candle um pouco mais de força direcional, fechando abaixo da mínima. Fechando abaixo da mínima não, do suporte. Tá? Então, a continuidade, a perda desse candle vai levar o pessoal a projetar isso aqui para baixo, no mínimo esse candle para baixo, e trazer o preço aqui para essa região de suporte, lá embaixo. Preços que o dólar não vem há um bom tempo. Tá? Essa linha rosa é dada por essa região de 2020, 2019, tal. Mas tem vamos dizer assim, muito próximo dela, esses dois fundos, que estão na região de R$ 5. Então aqui, muita atenção, porque o dólar tem tudo, finalmente, para, na perda do candle número 2 pelo semanal, sair dessa imbróglio onde ele se meteu durante vários meses e finalmente tomar uma direção para algum canto. Vamos ver o que acontece. Tá? Agora vamos ver Petro. Petro, no diário, ela tinha feito esse hole in the wall, até me levou a fazer trade aqui nessa região, que dava o alvo no próximo suporte. Não aconteceu, falhou o hole in the wall, tá? Andou um pouco, mas não o suficiente. Então falhou o hole in the wall aqui e começou o movimento de ascendente, fechou o gap, tá? Finalmente fechou o gap anteontem e ontem teve aqui um inside bar, ou seja, um movimento de subida que deu uma pausa. O rompimento do candle 10 indica a continuidade do movimento, pelo menos até essa região aqui, onde tem essa linhazinha, que é esse fundo, esse topo, tal. Foi aqui uma região de topo, mas não muito forte, mas está ali, está presente, a gente tem que sinalizar. Se conseguir superar essa região, o que eu acredito que vai fazer, ela vem buscar esta outra. E aqui sim, aqui a região é bem mais interessante do ponto de vista de resistências e terá mais dificuldade para passar, tá bem? Então, atenção, Petro nesse no diário. No semanal, em que ela vinha fazendo só topos e fundos ascendentes, isso aqui é a tendência de alta clara no semanal, quando ela fez esse movimento aqui e abriu o gap, abriu espaço para uma descida bem mais forte. Nós contávamos, inclusive, que ela, infelizmente, não fosse tão longe, mas foi. E aí chegou a um certo ponto, tentou reverter, paralisou e ficou meio que andando de lado. Observa que no semanal, embora tenha essa tentativa mais para baixo, ela ficou muito mais lateral do que tendencial. Tá? E agora continua nessa região. Então, dentro do semanal, não fica tão claro o movimento de ascensão. Tá? Fica aqui embolado, para falar a verdade. Se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai ver que fez um fundo, um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais baixo que aquele e não voltou a superar o topo. Então, do ponto de vista, para quem opera pivô,
Isso aqui tem muito ainda para fazer o pivô de continuação do movimento para baixo. Também continuação para o movimento para baixo. Mas, do ponto de vista mais curtinho, olhando só aqui, está mais congestionada do que direcional. Embora o padrão esteja presente. Observa, ó. Eu vou desenhar aqui na tela para ficar mais claro. Às vezes não é tão claro. Os candles são muito. Há uma certa distância, vamos dizer assim, entre eles. E aí você vê, ó, mas o movimento é esse aqui, ó, que eu estou falando. Isso. Aí fez um movimento ascendente. Aí fez um movimento descendente. Aí fez esse movimento até aqui. Ó, tá vendo? O zigue-zague permanece. Aqui foi um topo. Então, a priori, isso aqui deveria fazer algo assim. Tá? Então, é o que era esperado do ponto de vista semanal. Negou tudo isso? Não, senhor. Está aqui no meio ainda. Está aqui no meio ainda. Nada impede que esse movimento continue para baixo. Então, é a premissa da continuidade da tendência, e isso já é uma tendência, né? A premissa da continuidade da tendência nos indica a queda para vir buscar valores aqui para baixo, nessa zona de suporte em torno de 20, 19 reais, por aí. Então, o semanal e o diário estão discrepantes nesse ponto. O diário está muito mais subinte do que cainte, mas o semanal continua cainte, embora essa semana tenha sido bacaninha. Tá? Tenha sido bacaninha, inclusive deve ter acionado. Algumas pessoas que operam por padrão de candle podem ter acionado compra nesse candle, porque esse candle aqui era um candle individualmente, era um candle mais comprador que vendedor, e pode ter acionado aqui. De todas as formas, eu não ficaria animado para o lado comprador, tendo em conta o semanal. A Vale, tá? Que no diário vem fazendo novamente, ó, inside bar e inside bar. Então são dois inside bars em seguinte, padrão II. Esse é um padrão do Allbrooks. Para quem conhece, sabe aí o que eu estou falando. Mas é um padrão de bastante indefinição no mercado. Conforme vai chegando na zona de resistência, esses padrões vão aparecendo. É muito comum isso acontecer, justamente porque o que acontece? Muita gente começa a ficar indecisa, muita gente começa a querer sair, o cara tá vendo que tem alvo. E tem alvo, o cara, dinheiro no bolso, certo? Então o cara quer dinheiro no bolso. Muita gente começa a sair, outras pessoas não vão entrar, porque o cara fala assim, pô, eu não quero entrar aqui, porque a região de alvo do movimento já está chegando. Então, para que eu vou assumir um risco de um movimento forte para baixo, que é possível, contra um pequeno alvo para cima? O risco não compensa o retorno possível. Então o cara fala, não vou entrar. Muita gente evita entrar, o ativo fica meio, né, paradão. Fica aquela indecisão. Todo mundo esperando o que vai acontecer para tomar uma posição definitiva sobre o que. E aí, em cima do que já aconteceu. Então, no diário, está um momento de indefinição, chegando no alvo, mas a tendência se mantém. Ó. Tudo sendo guiado pela média de 9. Eu aproximaria os stops. Já falei isso várias vezes para vocês. Eu, em qualquer ponto que eu tivesse comprado isso aqui, estava aproximando stops. O semanal, bonitão, ó, pá, 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 só fazendo zigue-zagues ascendentes, ó. Desde aqui, zigue-zague, ascendente, zigue-zague, ascendente, zigue-zague e vai. Tá? Nada aqui indica que você vai reverter essa tendência. O que chama a atenção nesse gráfico semanal é a gigantesca distância da média de 9, de 20 para o preço. É muita distância. Essa distância aqui, ó, é enorme. Quem está acostumado a operar vale sabe que isso aqui não é usual. Quando essas distâncias acontecem, o ativo tende a corrigir, ou ele corrige, ou ele fica corrige um pouco e anda de lado, esperando a média chegar. Essa distância não se perpetua, normalmente. Tá? Mas não só a distância da média de 20 está grande, como também a distância da média de 9 está grande. Tá? Então, tudo indica a continuação da subida? Sim, mas a distância entre o preço e as médias me faz ter muito receio mesmo de me perpetuar no trade. Se eu tivesse no trade, eu não estou no trade, de me perpetuar no trade. Tá chegando na região de valuation, tá chegando no topo histórico, tá ali. Muita atenção se você está posicionado em vale. Tome as suas providências para evitar surpresas desagradáveis que possam comprometer a sua lucratividade. Tá? Mas o gráfico, especificamente, só o gráfico, se eu tirar todos os desenhos do gráfico, ó, se eu tirar todos os desenhos do gráfico e botar um gráfico puro, puríssimo, sem média, ó, tem nada. Isso aqui é só subida, só subida, só subida. Se eu tirar os desenhos de novo, né?
Por que que tira desenho de um e não tira desenho do outro? Pô? Tá vendo? Gráfico puro. Esse gráfico aqui, tirando o fato que é um topo histórico, meu irmão, é só alegria, só alegria. Tá? Mas você tem que ter a noção de que não é tão simples manter esse tipo de inclinação. Se você olhar a inclinação desse movimento, ó, daqui para cá, tá? A inclinação está sendo de basicamente 60 graus. Não é uma inclinação simples de se perpetuar para uma tendência. De tendências que vão muitíssimo longe, elas tendem a estar aqui em 45 graus, 30, aí elas vão longe, muito longe. Essas mais intensas, 60, 70, tal, elas tendem a durar um certo tempinho, mas se esgotar mais facilmente. Tá? De todas as formas, fiquem atentos à distância das médias, é muito importante. Vamos ver os juros. Os juros no diário vem caindo, tá? Lentamente, depois da asneira do Beócio. Subiu, fez um topo mais baixo que o anterior, um segundo topo mais baixo que o anterior, e aí quando perdesse esse meio aqui, a galera tinha que vender. Quem opera juros e quem opera direcional nos juros, o que eu não recomendo. Juros geralmente são operados na forma de long and short. Você se posiciona num contrato de juros futuro e em outro mais curto ou mais longo, depende aí da forma como você vai operar, na posição contrária. Aí você vai fazendo o controle entre essas duas posições. Mas algum ou outro maluco gosta de operar juros de forma direcional e, se fosse o caso, ele teria que vender aqui no meio. Se ele estava comprado, tinha que vender. Se ele não estava comprado, ele tinha que vender também. Tá? Esse candle foi o sinal, perdeu a média de 20, perdeu esse meio dos dois topos que já tinham sido topos né, menores. E aqui o cara estava vendido. A partir daqui, tomou algum sufoco, mas quando faz esse novo topo mais baixo que os anteriores, se o cara não tinha vendido, agora ele tinha que vender. Tá? Então, se o cara não tinha vendido, ele tinha que vender aqui. E desde então vem caindo. Vem caindo, perdeu também o fundo anterior, tudo de acordo com o script, né? Topos, aí vai fazendo topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos. Agora o script é esse de queda, tá? No diário, e deve vir buscar a região do suporte anterior que está aqui, ó. A média de 200 está no meio do caminho, sempre vai ser um problema. Observa que a média de 200 é suporte violento para o ativo. Então ela deverá ser um problema aqui. De qualquer forma, está mais ou menos no mesmo nível, a média de 200, e essa resistência que vai virar suporte nessa descida. Tá? No semanal, observa que ele fez uma movimentação para cima, uma tentativa de voltar ao nível anterior foi negada fortemente, e quando perdeu esse candle, aqui no semanal, né? Quando perde o candle 48, você pega projetos para baixo e joga aqui. Aí se você fizer isso aqui no semanal, você vai ver que o movimento é esse aqui, ó, lá para baixo, para trazer, eu já tinha até desenhado. Eu já tinha desenhado, não vamos desenhar de novo. A mesma coisa. E o movimento joga para esse suporte, onde ele ficou aqui um tempinho andando de lado, alguns meses. Tá? Eu desenhei esse canal de desvio padrão entre esse candle e o topo. Tinha feito um topo, aí fez um movimento, tinha feito um novo fundo. 2 semanas atrás eu desenhei isso e observa aqui, ó, o movimento certinho, ó, vai no canal certinho. Esse candle não estava no desenho original. Quando desenhou esse canal de desvio padrão, isso era assim. Não havia aquela semana. Olha, o movimento vai assim na marca, velho. Esse canal de desvio padrão funciona muito bem. Deixa eu tirar os negócios. E agora caiu, está na média de 20. A média de 20 sempre tem trade, média de 20 é sempre um impedimento inicial para a movimentação de qualquer ativo, qualquer um. Tá? E aí está na média de 20. Do ponto de vista semanal, o zigue-zague persiste, é um zigue-zague descendente. Tá? O alvo está aqui, nessa região entre 11,41, 11,50, 11,60, por aqui. Tá? Mas a média de 20 é um impeditivo. Se o cara tivesse no trade, agora ele tinha que fazer uma parcial. Que é o que a gente sempre fala, né? Parcial, protege o seu ganho, fique esperto e aguarde uma movimentação para cima. Prepare-se que isso vai provavelmente acontecer. Esteja ciente disso, não se desespere, mas continua sendo o alvo aqui para baixo. Ok? Vamos ver agora as maiores altas e as maiores baixas da semana, que obviamente o destaque vai ser a Mer, né? Por incrível que pareça, e eu não sei porquê, eu não sei porquê, a Mer não aparece aqui como a maior queda da semana. Tá?
Simplesmente eu não consigo entender. Mas a Gafisa aparece, tá? A Gafisa também está aqui no seu destaque, lindamente. Caiu 51% essa semana. Está dentro do movimento esperado, totalmente esperado do vem perder dinheiro comigo. Tá aqui. Ó. A gente avisou tudo sobre isso. Não é falta de aviso, tá? Quem perdeu dinheiro aqui, perdeu porque quis, porque foi imprudente e não ouviu o conselho das pessoas mais experientes de não participar desse tipo de coisa. Ou para observar muitas vezes e ter noção de que isso aqui é uma armadilha. Que quando você tenta ganhar dentro de uma armadilha, você tem que ser extremamente ninja para entrar e sair e fazer a coisa muito bem feita. De uma forma geral, todo mundo que tentar operar vai perder dinheiro, com exceção de um ou outro ninja que vai entrar e vai ganhar e tal. Por quê? Porque o cara teve ou muita sorte, entrou e saiu rápido, deu sorte, ou o cara é experiente nisso e ele sabe o que está fazendo. De qualquer forma, tá aqui ó, a perda do topo que chegou na semana, né? Sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Na semana, caiu isso aqui tudo. Os tais 50 e tantos por cento. Mas, se você contar do topo mesmo, até agora, o ativo já caiu 66%. E um bocado de gente comprou essa barra. Ó, só você ver o tamanho do volume. Muita gente comprou isso aqui. E o pessoal que comprou isso aqui não saiu, e muita gente não saiu, porque o volume seguinte era esse, ó. Então, essa galera que operou aqui, não saiu aqui. Só você ver o tamanho do volume da galera. Então, ó, esse povo tá todo ele perdendo dinheiro. Ou uma grande parte dele perdendo dinheiro. Triste, mas real. Então, Gafisa é isso aqui no semanal. Era isso. Olha aqui, pau, na média de 200, média de 200 é sempre uma resistência, a gente já falou isso 1001 vezes, pode ser o ativo que for. Olha lá, bateu na média de 200, bateu na média de 200, bateu na média de 200. Cara, não vê quem não quer. Tá aí, é um desenho. Não é nem falar assim, pô, o cara tem que estudar muito, fazer muito. Não, é um desenho, velho. É um desenho. Bateu na média de 200, aqui, ó, bateu na média de 200, caiu, bateu na média de 200, caiu, bateu, caiu. Caiu não, desmontou. Bateu, caiu, bateu, desabou. Bateu. O que você esperava que acontecesse aqui? Bateu, caiu, pronto. Ó, isso aqui, ó, o candle, olha o candle que a rapaziada tomou ferro. Olha a galera que entrou durante esta semana toda. E olha quem está conseguindo sair. A gente avisa, cara, a gente avisa. Cuidado, dinheiro não é capim, não cresce com facilidade. Perdeu, perdeu. Não é fácil. Vamos ver, a Mer não está ali na lista, mas pô, a Mer tem que ser vista, né? Foi um destaque da semana. Ontem teve ação judicial, tá? A situação está catastrófica em termos de. Então, porra, BTG parece que já estava querendo executar garantias, exercer o seu direito de solicitar o pagamento antecipado de dívidas. Estavam falando de dívidas de 40 bilhões com vencimento antecipado, quer dizer, situação calamitosa, tá? E o candle do semanal, como não tem o gap não aparece no semanal, né? Foi dentro da semana, faz este simpático candle aqui. Simpático para quem não está posicionado, né? Olha o candle, olha o movimento. Nem no crash, cadê o crash? Nem no crash de 2020 teve qualquer coisa parecida. Vamos ver o crash de 2008, a Americana já estava no mercado nessa época. Ó, a última vez que apareceu uma coisa parecida foi no crash de 2008, tá? Que era considerado o fim do universo, o universo ia acabar. Então, coisa parecida com essa só em 2008 que você encontra. Só que dessa vez não é um crash global, não é uma situação sistêmica. Não, foi individual da empresa por uma situação muito específica da empresa. Isso aqui, cara, é uma tragédia. Para quem está posicionado é uma tragédia. E para quem está tentando se posicionar aqui no meio, o cara está querendo se arrebentar. O cara está querendo se arrebentar se posicionando aqui no meio. Tá? Aí o cara fala assim, não, mas estou botando dinheiro muito pouquinho, estou botando R$ 2.000, por exemplo. Né? Aí o cara tá botando, por quê? Que chegou a 2 e pouco, né? O cara compra, vou botar R$ 2.000, beleza. Se você ganhar, quanto você pode ganhar? R$ 1.000 ou R$ 2.000, se o troço dobrar, beleza. Mas você fala assim, pô, se você acha que R$ 2.000 é dinheiro, é porque perder R$ 2.000 também vai ser um baita prejuízo para você. Se você fica feliz quando você ganha 2.000, você fala, pô, ganhei um dinheirão.
Então, se você está arriscando também um dinheirão. Por mais que o valor absoluto não seja muito, se te dá alegria ganhar R$ 1.000, sinal de que se você perder 1.000, vai te dar muita tristeza. Ou você está arriscando um dinheiro muito pequeno e qualquer lucro que você tem aqui não compensa, ou você está arriscando um dinheiro muito grande e deu lucro e você ficou feliz por sorte, porque podia, do mesmo jeito que subiu, podia ter caído mais 90%. Ah, o ativo caiu 90% entre esse topo e esse fundo. Tá? O ativo chegou a cair 90%. Aí você fala, bom, agora ele só pode cair mais 10%. Errou. Não é assim que funciona. Ele pode cair mais 90%. Como o Campos, se ele caiu 90%, ele pode cair mais 90%, porque o preço novo é 2. 90% de 2,40 caindo, né? Ele pode cair para 24 centavos. Aí você fala, porra, mas aí, e agora ele pode cair mais 90%? Pode, ele pode cair mais até 2 centavos. Então ele pode ir caindo 90%, mais 90%, mais 90%. Isso aqui até chegar a zero. E antes de chegar a zero, ou a empresa vai falir ou eles vão fazer um grupamento. Então, não ache que porque caiu 90% não pode cair mais. Pode cair mais 90% facilmente. Ou 50%, ou 40%, ou 80%, qualquer coisa aqui. Muito cuidado com isso. Ah, eu estou arriscando aqui dinheiro de pinga, como o pessoal gosta de falar, né? Eu detesto essa expressão. Sinal de que, eu arrisquei um dinheiro de pinga. Tá bom, então você bota um copinho de cachaça em cima da mesa e fala assim, agora eu ganhei muito, ganhei 2 copinhos de cachaça. Olha que merda. Eu tinha um copinho de cachaça, agora eu tenho 3 copinhos de cachaça. O que muda a tua vida ter 3 copinhos de cachaça? Nada. Mas o risco de perder aquele um copinho podia ser chato pra caramba, né? Vamos dizer que a empresa não conseguisse eliminar e ela tivesse que decretar falência ontem. E você estava posicionado no meio do negócio aqui, eles simplesmente vão parar a negociação e a empresa decretou falência. Quem tinha alguma coisa? Perdeu 100%. Tchau. Ah, mas era pouco dinheiro. Se era pouco dinheiro, você também, quando ganha, ganha pouco dinheiro. Ou alguém achou que isso aqui ia sair de R$ 2 para 12 de volta. Aí o cara fala, pô, botei 1.000, vou ganhar 12 mil. Pô, é um belíssimo lucro. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Botou 1.000? Não, comprei 1.000 ações, né? E vai sair 1.000 ações a 2.000, vou sair com 1.000 ações a 12 mil. Ganhei aí R$ 6.000, né? Ele ganhou R$ 10.000, mas ganhou 600%, 500%, sei lá quantos por cento. Você achava que isso ia acontecer? Não, claro que não. Tá, só uma pessoa desavisada da vida poderia acreditar que isso aqui ia ser revertido com a notícia que saiu. Pô. Não foi um evento, sei lá, um boato. Não. Pô, o presidente da empresa saiu, se demitiu atirando para todo lado, falando, porra, fui enganado. A segunda maior queda, que vale a pena comentar, é Guar. Guar 3 caiu durante a semana 8%. Então, Guar 3 caiu 8%. O ativo vinha no semanal fazendo um movimento descendente, nenhuma surpresa, continua no seu movimento descendente. Isso aqui tem algum nível? Deixa eu ver se tem algum desenho já nisso. Já tinha níveis desenhados, tinha esse nível. Observa que tinha perdido na semana retrasada, tinha perdido esse nível. Esta semana voltou para testar e perdeu. Normal. Esse aqui é o movimento que a gente espera mesmo que aconteça, que faz o movimento, perde um suporte. Perdeu um suporte, ele tende a voltar para testar antes de dar continuidade no movimento. Foi o que fez. Voltou para testar e dando continuidade no movimento, acionou quem estava vendido aqui embaixo. E agora acionou uma galera para continuar no processo de venda. E aí deve buscar essa outra região de suporte, que está aqui em 4,90, que é desses fundos lá do tempo do Ronca, lá de 2016. Mas é o que deve buscar, tá? A priori é isso aí. Vamos ver do lado comprador, quem foi o destaque da semana? A Emiglu. Emiglu deu um trade tão bacana aqui, cara. Emiglu foi obviamente contaminado no diário, tá? Vamos mostrar aqui no diário. Isso aqui foi o candle que foi contaminação do que aconteceu em Amer 3. Então abriu, no dia que a Amer caiu caindo 80%, 70%, sei lá quanto é que ela caiu de 12 para 2,40, é muita coisa. A Emiglu caiu 10, 11% e a Via, que também é do mesmo setor, chegou a cair 15% na abertura, no leilão de abertura. E aqui, observa que isso aqui estava acontecendo e você vê o leilão, né? Você tem a linha do leilão, está sabendo onde está o preço.
Isso aqui deu uma compra, claro que deu uma compra, porque não era a ação que estava sendo, isso era só reflexo, impacto derivado do negócio, e estava em cima da média de 20, isso é um gancho na média, e aqui deu uma compra muito bacana. Mas não é sobre isso que a gente quer falar sobre o semanal. O semanal, observa que o ativo vinha subindo, fazendo zigue-zague ascendente, atingiu uma zona de resistência muito forte, desenhada aqui em rosa, fez zigue-zague descendente. Aqui, quem não tinha saído na resistência tinha que ter saído na perda dessa região entre 36, 39, 42, 43. O cara tinha que ter saído aqui. Tá? Voltou para uma região muito próxima do suporte anterior, mas não atingiu. Isso aqui foi nos R$ 2. Chegou muito perto, mas não atingiu R$ 2. Tá? Chegou a 2,30 por aí. E formou. Deixa eu tirar esse desenho. E formou esse candle. Até aqui nada demais, ninguém ia fazer nada. Esse candle era o inside bar daquele. Esse aqui é o inside bar do anterior. Lembra que eu falei do padrão ai, quando chega num ponto desse, começa a fazer padrão de dúvida, 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 e o mercado fica na dúvida. Tal. Ninguém quer se posicionar porque para vender é arriscado. Para comprar não está muito claro, o pessoal fica parado. De repente dá esse movimento aqui. Isso aqui muito possivelmente tenha sido espoletado por conta da Amer. Quer dizer, muita gente tinha. Pensa alguém que tem que estar investido em setor de varejo. Bom, faz aquela desgraça na Americanas, o cara tira o dinheiro de lá, o que der, e tem que aplicar em outro canto. O cara não pode ficar, vou guardar o dinheiro aqui no cofre. Eles não podem fazer isso, é proibido. O cara tem estatuto, ele não pode fazer isso. Então ele tem que migrar para outro canto. Migrou para outro canto, uma parte deve ter vindo para cá. Tá? Acionou a compra quando rompeu o padrão ai, acionou a compra aqui e muita gente subiu. Tá? Outros deram sorte, outros subiram. Tal. De qualquer forma, o papel está subindo. Isso aqui é sinal de que você tem que comprar para longo prazo, para ser isso aqui agora vai trazer a Imiglu para R$ 5? Não, um candle não faz verão. As médias continuam, todas elas indicando tendências para baixo. Ó. Tendência terciária, tendência secundária, tendência primária, todas elas de baixa. O ativo continua no semanal nessas tendências de baixa. Tá? Isso aqui é um movimento muito bacana que pode trazer o papel aqui para cima, sem dúvida, mas não é nada definitivo. Para quem está operando no semanal, está operando num prazo bem mais longo, meses, né? Geralmente várias semanas, um mês, tal, ou meses, 3, 4, 5 meses. Tá? Então o cara pode almejar isso? Pode, mas aqui, velho, na verdade, é esperar qualquer sinal de venda e vender. Quando der um sinal de venda claro, venda. Mesmo com isso aqui? Mesmo com isso aqui. Tá? Por quê? Porque o ativo está morrendo. Todas as tendências são de baixa. Ah, cara, mas poxa, não dá para fazer nada? Cara, olha aqui. Isso aqui vai fazer um movimento que a média está inclinando para baixo. Quando esse preço se encostar nessa média, com certeza vai ter alguma pressão vendedora. Com certeza vai ter pressão vendedora. Tá? Quando ele encostar, cara, eu peguei o troço, mexi. Quando encostar nessa média, ele vai ter pressão vendedora. Será suficiente para dar um sinal de venda à base de candles? Talvez não, tá? Porque esse candle foi realmente mesmo muito grande. Dificilmente vai fazer um candle que vem aqui e rompa ele para baixo. Aí fica um sinal muito claro de venda e todo mundo vai vender. Não é muito provável que aconteça isso. Afinal, o ativo subiu 24% nesta semana. Ser negado em 24%, embora o ativo tenha um preço muito baixo, não é assim tão simples. Mas pode acontecer, tá? Não vou descartar que aconteça, não. Porém, quando chegar aqui em cima e encostar, vai dar venda, vai dar volatilidade e vai dar venda. Com certeza vai. O suficiente para o cara falar, bom, então eu vou continuar na minha tendência de baixa? Não. Mas, ao mesmo tempo, observa que o ativo está em tendência de baixa. Isso aqui não muda a tendência de baixa. Ela está em tendência de baixa pelas médias, está em tendência de baixa pelos topos e fundos descendentes. Não houve formação de um pivô de alta. Isso aqui não é um pivô de alta. Tá? Isso aqui não é um pivô de alta. Portanto, a tendência de baixa não foi impedida por esse candle. Tá? Então, todo mundo é comprador. Quando o cara vê isso aqui, todo mundo fica comprador. Né? O cara olha, 24% de alta, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Eu não teria, pelo semanal, eu não teria esse afã comprador violento, não. Tá? Eu ficaria esperando aqui um sinal para vender. Olá, família chegando em casa. A segunda maior alta é a IRBR, cara. Esses ativos de centavos, a gente fala, mas na verdade eles não
faz sentido. Qualquer coisa aqui sobe, qualquer coisa é muito percentual. Então você fala, o ativo fez um grande movimento. Não, o ativo fez nada. O ativo não fez nada. Tá? Por quê? Porque 10 centavos, 3 centavos, tal. Nada. É ativo que o pessoal não devia nem operar. No diário, no semanal, desculpa, fez essa movimentação, atingiu a banda de boi, mas ó, deu praticamente o alvo do movimento, tá? Se você pensar isso aqui como um pivô, é um micro pivô na concepção de muita gente. Eu não gosto de trabalhar com micro pivôs, prefiro achar que isso aqui é um candle ignorado, mas a gente tem que fazer aquilo, né? Muita gente trabalha com isso, a gente tem que mostrar o que as pessoas estariam vendo. Deu praticamente o alvo. Entrou pressão vendedora, muita pressão vendedora, a ponto de empurrar o candle basicamente para baixo da sua metade. Tá? Isso aqui é esperar um sinal de venda e vender. Cara, mas pô, deu uma subidinha. Deu. Ó, é esperar um sinal de venda. Se perder a mínima desse candle, você vai vender. Certo? Mas foi lá. Foi lá. Tem sinal de compra aqui? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. E observa que pelo semanal não conseguiu fechar acima do 112. Ainda que você considere isso aqui um micro pivô, não conseguiu fechar acima do 112. Ele violou, mas não fechou. Portanto, ainda não deu compra. Para dar compra agora, quando romper, vai ser lá em cima, cara. Já ficou difícil. Por quê? Porque é tudo muito curtinho. Tá? Muito curtinho. O outro destaque no lado comprador foi a Prio, que ontem terminou negativa, mas na semana subiu 11%. Tá? Ontem, especificamente, terminou negativo. Não muita coisa, um e pouco. Mas, tá vendo aqui, cadê ela? 1,76, mas na semana subiu 11%. Esse aqui é o semanal de Prio. Observa que eu considero isso aqui como um alargamento. Tá? Tem a possibilidade de você considerar como uma congestão, e a gente mencionou isso no diário, dava compra aqui para baixo, teve uma segunda oportunidade de compra por aqui assim no diário, né? Deixa eu botar o diário para ver. Ó, essa compra, aí teve uma segunda oportunidade aqui assim, quando fez esse movimento, testou e voltou e rompeu. Quem fez, fez. Quem não fez, ficou numa posição complexa. Poderia ter comprado, tinha mais uma oportunidade aqui, eu não teria feito, porque era topo de congestão, não teria feito. Mas, aparentemente, o ativo está indo, buscou uma máxima histórica, tá? Observa que ela fez uma nova máxima histórica, essa aqui era a máxima anterior. Fez uma máxima histórica, chegou aqui e está no alargamento. Alargamento é uma coisa muito difícil de operar, galera. Muito difícil, porque bate no alargamento, aí você fala, pô, mas tá tudo indicando que ele vai subir. E ele pode continuar subindo, pode. Mas quando chega nessa região de alargamento, que eu estou vendo e muita gente viu também, vai começar a aparecer pressão vendedora. Sem contar que está na máxima histórica, que por si só já é uma resistência. Tem chance de chegar lá? Tem. Claro que tem. Pode inclusive fazer um pavio grande, chegar lá e voltar, dentro da mesma semana. Mas sendo um alargamento do ponto de vista semanal, aqui é a região de venda. Então, complicado, já a chance era aqui, tá? A chance era aqui embaixo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, agora entrar é complicado. Eu não entraria. Eu, no meu dinheiro, não boto aqui. Mas o ativo é sensacional, é muito bom, sobe, é uma maravilha, vai pro céu, é o limite. Beleza, cara, todos vocês ganham dinheiro, fico feliz por vocês, fica todo mundo rico, show de bola. Eu não botaria o meu dinheiro aqui. Não agora. Agora não. Certo? De jeito nenhum. Mas eu vou fazer uma carteira para longo prazo e eu quero ter PRIO na carteira para daqui a 20 anos. Então é diferente. Então você vai comprar aqui, sei lá, 5% do que você pretende ter nessa carteira. E depois se subir, se descer, tanto faz. Aí pode subir para cá, pode cair para cá, tanto faz. Como você vai fazendo tudo fracionado, tanto faz se estava 40 ou 35. Dá no mesmo. Ao longo de 10 anos comprando papel, uma subida vai matar uma descida e tal. E pela lei dos grandes números, ela vai chegar num patamar ideal, vai ser ótimo. Você vai comprar num preço muito bom. Tanto faz como tanto fez. Mas muito pouca gente faz isso. Muito pouca gente, porque as pessoas são imediatistas. O cara quer comprar aqui para ganhar amanhã. Né? O cara quer comprar segunda-feira para terça-feira tirar 100% aqui e ficar todo mundo rico na semana que vem. Para essa gente, eu não faria. Volto a dizer. Tá bem? Então estão aí os ativos analisados. Eu queria falar com vocês que eu estou pensando em fazer uma modificação
na forma do canal, ainda estou estudando isso, mas eu estou pensando em fazer o seguinte, quem ainda está assistindo até agora, é porque é fã. Então, eu estou pensando em fazer uma modificação que é o seguinte, ainda estou estudando, mas não vai ser na segunda, não vai ser na segunda, que é eu botar essa análise que eu faço dos 4 principais ativos, dos ativos que eu opero, que é Ibov, dólar futuro, Petro e Vale, fazer um vídeo e botar ainda no dia, no próprio dia. Então vamos dizer, segunda de tarde eu já boto esse vídeo. Tá? Faço um segundo vídeo também na segunda de tarde, em que eu analiso as principais subidas e as principais descidas. Isso aí vai ser, ó, depois, tem que ser depois do fechamento do mercado, então vai ser aí, pelo horário de Brasília, vai ser por volta das 6 da tarde, 6 e meia, por aí. O vídeo vai entrar por volta das 7, né? Porque eu tenho que fazer o vídeo, editar o vídeo, botar o vídeo e tal, leva um tempinho. Então, eles vão entrar por volta de 7, 7 e pouco da tarde. E aí, no dia seguinte, de manhã, ao vivo, a gente entra para tirar dúvidas e falar de outros ativos. Tá? Então, quer dizer, o tempo total de transmissão vai ser o mesmo, porque de manhã eu, inclusive, mudaria o horário de 7h45 para as 8. Eu vejo que muita gente não chega no horário de 7h45, é cedo, né? Eu entendo que muita gente acha muito cedo, ou esteja levando filho para a escola, aquelas coisas que a gente tem que fazer. E aí eu começaria às 8 e iria até mais ou menos 8h30, 8h45, quer dizer, o tempo total de transmissão vai ser o mesmo, mas isso ficaria fracionado. Vocês teriam a noite para ver o que foram as análises, e o dia seguinte a gente entra para discutir os ativos que vocês quiserem, ou alguma coisa que tenha ficado que vocês queiram conversar sobre as análises feitas na véspera. Veja aí, opinem nesse vídeo agora, deixem a sua opinião se vocês acham que a ideia é boa ou não. Não vai começar segunda-feira, mas talvez de segunda para terça eu mude isso. Eu ainda estou avaliando se vai dar aqui do meu ponto de vista pessoal, se eu consigo fazer isso. Tá bom? Depois deem a sua opinião, vejam o que vocês acham. Um grande abraço. Não se esqueçam de que tem esses livros e que se as pessoas pensassem melhor e estudassem mais, elas não seriam pegas de calças curtas, como a MER 3 agora e várias outras vezes aconteceu. Tudo isso tem disponível para vocês evitarem estar expostos a esses problemas nos meus livros, tá bem? Um abraço para todos vocês, até um próximo vídeo, tchau, tchau. Bom fim de semana!